Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Roberto e eu estou falando aqui para vocês do Evangelho Vive. E hoje num formato diferenciado aí para vocês. Ele requer aí esse formato porque eu quero fazer um estudo mais didático e justamente em resposta ao canal do Cris Macabeuso, meu irmão muito querido, que a gente já vem falando sobre o assunto de Mateus 24. Para sintonizar vocês, nosso debate está acerca daquela fala de Jesus acerca da destruição do templo e quando seriam os sinais, quando esses sinais, essas palavras do Senhor se concretizariam, se cumpririam. Muito bem, vamos lá. No texto, o Cris, ele de fato, ele vem desenvolvendo um entendimento muito pertinente, muito correto, acerca de que Jesus de fato se refere à destruição do templo e de fato se refere ao cerco de Jerusalém, quando o Senhor fala, não ficará aqui pedra sobre pedra. Então essa fala de Jesus acerca do pedra sobre pedra, de fato é acerca da destruição do templo ou do cerco de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Isso é fato. Agora, o que nós temos que compreender é que o texto do Mateus 24, ele não termina apenas com essa fala. O Senhor Jesus, ele diz que isto se dá ao cumprimento de uma palavra profética. Então, se nós pudermos abrir o leque, olhar para o Antigo Testamento e irmos até o profeta que falou sobre a destruição do templo e como essa destruição seguiria e como ela viria, aí sim a gente pode entender melhor os tópicos desse Mateus 24, porque ele é dividido em tópicos. Tem o ano 70, tem grande tribulação, tem o tempo do fim, e tudo isso está incluído no mesmo texto. Porém, o que nós temos dificuldade é fazer de fato essa distinção de quando é o cumprimento de cada uma desses tópicos, ok? Vamos lá? Então, o Mateus 24 você pode olhar aí pela sua escritura ou na própria internet, porque você vai ver que o Senhor vai falar que estas coisas aconteceriam segundo previu o profeta Daniel. E o texto que fala sobre esta previsão do profeta Daniel está lá em Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. E ele já está aí na tela para você poder acompanhar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ok? Então agora vamos ao texto que está relacionado com este aqui. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eu sempre bato na tecla que tentar tirar proveito, de repente, por uma tradução aqui, uma tradução ali, uma mais correta, uma menos correta, não vai resolver a questão que está aqui. Essa questão não se resolve com diferenças de traduções. Não se resolve dessa forma. Isso aqui se resolve com escritura explicando a sua própria escritura. É disso que se trata sola escritura. Ou seja, quando você pega a própria escritura para explicar a escritura.
Então, continuando. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentado, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora presta atenção. Então virá o fim. Novamente, quando ele fala lá, e quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus disse que o fim que eles perguntaram vai ser depois de todas essas tormentas, nação contra nação, pestes, terremotos, né, a igreja sendo perseguida, surgirão muitos cristos. Então virá o fim. Percebe isso no texto? Então virá o fim. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então veja bem, se você for tentar traduzir o texto, Jesus não está falando quem traduzir melhor entenda, quem buscar o original mais correto, tradução melhor entenda. Ele não está falando nada disso. Ele está dizendo assim: quem olhar para a profecia de Daniel e ler a profecia de Daniel, entenderá o que eu estou falando. É disso que se trata, ok? Vamos lá. Eu vou aproveitar aqui um estudo, um esboço já da internet. No final do vídeo eu vou colocar a descrição desse site, né, porque eu estou pegando de lá algumas informações. E vou aqui relacionar essas informações para que você possa me acompanhar o entendimento de quem lê e entenda. Primeira coisa que nós temos que entender, que as semanas preditas pelo profeta Daniel, 62 semanas mais uma semana, elas na verdade elas compõem semanas ano, conforme está aqui. As expressões semanas ou pares de 7 se referem a um período de 7 anos ou pares de 7 anos. Sabemos isso porque o profeta já as considerou como anos em Daniel 9, 1 a 2. Então, no próprio texto já está a relação dessas semanas com os anos que haveriam de vir. O próprio texto explica como Daniel vê estas semanas. Ela vem em forma de anos. O período então abrange 490 anos. O tempo total coberto é de 70 pares de 7, considerando o ano profético como 360 dias. Ok? Refere-se então ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Essa profecia ela não é para a igreja, ela não é para os discípulos, nem para aqueles que viriam a ouvir o evangelho. Esta é a profecia para o povo de Israel. Daniel profetizando para o povo de Israel. Então vamos lá, os 400 anos estão relacionados com o povo judeu e com a cidade de Jerusalém. O anjo Gabriel diz então a Daniel: está determinado sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Então não é sobre gentio, é sobre judeu. Então essa profecia está ligada somente com o povo judeu acerca da destruição do templo. Continuando. Por que as 70 semanas? Qual é o período? O que ele levaria? Essas 70 semanas chegariam a que ápice, a que evento principal? Então em Daniel 9:24 tem 6 objetivos para esses 490 anos. Vamos lá. Fazer cessar a transgressão. Primeiro objetivo. Dar fim aos pecados. Expiar a iniquidade. Trazer justiça eterna. Selar a visão e a profecia. O que é selar a visão e a profecia? É fazer cumprir. Você está me entendendo? Fazer cumprir a visão e a profecia.
e ungir o santo dos santos. Queridos, será que você consegue perceber que Daniel já estava predizendo acerca da vinda do Messias? E que esse Messias iria fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna. E se você colocar isso tudo dentro do Evangelho, você vai observar que na cruz foram satisfeitos todos esses temas aqui. Todos esses tópicos aqui foram satisfeitos na cruz. Continuando. Por ocasião da sua primeira vinda, a morte de Cristo trouxe o perdão dos pecados. Mas Israel só reconheceria esse sacrifício, quando o seu povo estiver em contato com a sua segunda manifestação, com a sua segunda vinda. E demonstrar arrependimento. E isso ao final das 70 semanas de Daniel. Assim, analise comigo então. Essa profecia se refere ao povo de Israel. Então nós temos que Jesus nos orienta a ler e entender a mensagem profética de Daniel. Essa mensagem profética ela incorpora uns eventos, conforme está datado lá no capítulo 9. 69 semanas, sendo 62 mais 7. Essas 7 semanas iniciais, ela se refere justamente à diferença ali entre as duas ordens para o retorno do povo e a construção do templo, entre o templo de Ciro e o templo de Artaxerxes. Dá 49 anos, se você for lá, você vai encontrar esses 49 anos bem certinho. E depois as 62 semanas, que parte do tempo de Artaxerxes até a morte de Cristo na cruz. O que acontece? Depois das 62 semanas será morto ou ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Então começa a perceber que Daniel diz que depois da morte do Messias, depois do sacrifício de Cristo, você vai ainda ter a destruição da cidade, como houve de fato no ano 70. Certo? Agora, fica aberta uma outra semana, que é a 70ª semana de Daniel, aonde muitos se discutem de quando essa semana se dará início, porque ela não teve início ainda. Ela não teve início. Por que não teve início? Por causa desta palavra de Jesus no texto anterior. Vamos observar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Agora veja, depois da 79ª semana, o evangelho seria pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações. Parece que abre um tempo chamado um tempo de graça, um tempo da graça. Paulo vai falar sobre isso lá no capítulo 11 de Romanos, se não me falha a memória. Depois eu ponho na descrição do vídeo aí. Abre-se um tempo da graça. Então, a 79ª semana e a 69ª e a 70ª semana, elas ficam separadas por um período chamado tempo da graça, que é o tempo onde se abre a oportunidade de salvação aos gentios. E aí depois, quando se fechar o tempo da graça, o Senhor volta a abrir o relógio do tempo para Israel, como está escrito aqui: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. E isso aqui vai de encontro àquele texto de Paulo sobre o homem do pecado, aquele que quer se assentar no trono de Deus, querendo como se fosse Deus. E isso aqui vai de encontro a outro texto de Daniel mesmo, no capítulo 12. Enfim, mais um assunto para a gente discutir no próximo vídeo que eu vou fazer para vocês, montando de fato aqui mais um esboço, conforme a gente fez dessa forma, para que você possa entender. E até agora nós vimos que dentro das 69 semanas encontra-se a
apenas a parte da profecia cumprida, certo? E aí a destruição do templo vem quando se abre um leque de espaço temporal chamado tempo de graça. A gente vê a destruição do templo, conforme está dito lá na palavra de Daniel. E aí sim, num período depois que a graça se fecha, um período onde Deus volta a falar com o povo de Israel, e tudo isso vem acontecer na última semana, chamada a 70ª semana de Daniel. Beleza? A gente vai ver tudo isso junto no próximo vídeo, se Deus quiser.